A origem dos mamíferos, após a grande extinção, documentário completo, há cerca de 66 milhões de anos. A Terra viveu um dos momentos mais dramáticos de toda a sua história. Um enorme asteroide, com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com um planeta na região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México. O impacto foi devastador. A energia liberada foi bilhões de vezes maior do que a da bomba de Hiroshima. Em questão de segundos, uma onda de calor varreu continentes inteiros. Tsunamis colossais engoliram regiões costeiras, e a poeira lançada para a atmosfera escureceu os céus por meses. Esse evento catastrófico ficou conhecido como a Grande Extinção do Cretáceo-Paleógeno. Quase 75% de todas as espécies vivas na época desapareceram, incluindo os majestosos dinossauros que haviam dominado a Terra por mais de 160 milhões de anos. Mas, nesse cenário de destruição e morte, um grupo pequeno e até então secundário de animais encontrou sua chance. Os mamíferos, os sobreviventes da escuridão antes do impacto. Os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Eram criaturas pequenas, geralmente noturnas, que caçavam insetos ou se alimentavam de plantas. Sua vida era discreta, feita para evitar a atenção dos grandes predadores. A diversidade existia. Havia os multituberculados, roedores primitivos que lembravam esquilos, os primeiros marsupiais, e os mamíferos placentários, ancestrais distantes da maioria das espécies atuais. Ainda assim, todos eles eram pequenos, raramente maiores que um gato. Quando o asteroide atingiu a Terra, muitos desses animais pereceram junto com os dinossauros, mas uma característica fundamental lhes deu vantagem: a capacidade de se adaptar. Enquanto os grandes répteis dependiam de vastos territórios e enormes quantidades de alimento, os mamíferos podiam sobreviver com menos. Muitos se abrigaram em tocas subterrâneas. Outros eram capazes de se alimentar de sementes duras, raízes e insetos, recursos que continuavam disponíveis mesmo no mundo em colapso. O segredo da sobrevivência estava em sua flexibilidade. O renascimento da vida. Com os dinossauros não aviários extintos, abriu-se um enorme vazio ecológico. Os ecossistemas da Terra haviam perdido seus maiores predadores e herbívoros. Essa ausência criou oportunidades. Os pequenos mamíferos, que antes se escondiam nas sombras, começaram a ocupar nichos deixados vagos. Em questão de poucos milhões de anos, um piscar de olhos na escala geológica, a diversidade de mamíferos explodiu. Novos grupos surgiram, cada qual explorando diferentes estratégias de sobrevivência. Os placentários, que nutriam seus filhotes no útero por longos períodos, ganharam grande vantagem. Essa forma de reprodução permitia que as crias nascessem mais desenvolvidas e com maiores chances de sobrevivência. Já os marsupiais, que carregavam seus filhotes em bolsas externas, prosperaram principalmente no hemisfério sul, especialmente na Austrália e América do Sul. Esse período de intensa radiação adaptativa transformou completamente a fauna da Terra. Os gigantes retornam-se. No início, os mamíferos eram pequenos. Com o tempo, alguns começaram a crescer. Em menos de 10 milhões de anos, após a extinção dos dinossauros, já existiam espécies com tamanho de cães e até de pequenos cavalos. Com a abundância de plantas que se recuperavam das cinzas, os herbívoros encontraram alimento em grande quantidade. Animais semelhantes a roedores, gigantes, primatas primitivos e ungulados começaram a se diversificar. Logo, os primeiros mamíferos gigantes surgiram. Entre eles estavam os pantodontes, herbívoros de grande porte que podiam pesar até 500 quilos. Embora desajeitados, eles representavam a primeira tentativa dos mamíferos de ocupar o lugar dos dinossauros como dominadores. Da Terra, do lado dos predadores, novos caçadores evoluíram. Um exemplo é o Andreusarchus, um carnívoro gigantesco com mais de 4 metros de comprimento. Ele foi um dos maiores mamíferos predadores terrestres que já existiu, descendente de ancestrais próximos dos atuais ungulados. O domínio dos céus e dos mares, mas os mamíferos não se limitaram ao solo. Alguns grupos exploraram os céus. Os primeiros morcegos apareceram cerca de 50 milhões de anos atrás, desenvolvendo asas,
feitas de membranas de pele. Essa adaptação lhes permitiu caçar insetos noturnos e mais tarde até mesmo frutas e néctar. Nos oceanos, outros mamíferos iniciaram uma jornada surpreendente. Descendentes de pequenos animais terrestres começaram a voltar para a água. Entre eles estava o Paquicetus, um dos primeiros ancestrais das baleias. Inicialmente, era um mamífero terrestre que caçava em rios e lagoas. Com o passar dos milhões de anos, seus descendentes se adaptaram cada vez mais à vida aquática, dando origem às baleias e golfinhos modernos. Assim, os mamíferos expandiram-se para praticamente todos os ambientes do planeta: florestas, desertos, montanhas, mares e rios. O surgimento dos primatas entre os grupos que evoluíram após a grande extinção, um deles teria um destino especial: os primatas. Os primeiros primatas surgiram há cerca de 55 milhões de anos, em florestas tropicais densas. Tinham olhos voltados para a frente, capazes de perceber profundidade, e mãos com dedos ágeis, perfeitos para agarrar galhos. Essas características seriam fundamentais para a evolução futura da inteligência. Desses pequenos animais descendem os lêmures, macacos e, eventualmente, os seres humanos. Mas naquela época, eram apenas mais um grupo, em meio a uma vasta diversidade de formas de vida. O legado da grande extinção. O impacto que eliminou os dinossauros não apenas encerrou uma era, mas também abriu caminho para uma nova. Sem aquele evento, talvez os mamíferos nunca tivessem se tornado os dominadores da Terra. A história mostra que a vida é resiliente. Do caos e da destruição surgiram novas oportunidades. Os mamíferos pequenos sobreviventes da escuridão transformaram-se em gigantes. Exploraram os céus, conquistaram os mares e, finalmente, desenvolveram inteligência capaz de compreender a própria origem. Hoje, os mamíferos incluem mais de 6.000 espécies, desde minúsculos musarânhos até a imponente baleia azul, o maior animal que já existiu em todo o planeta. Entre eles está o ser humano, que agora olha para o passado, em busca de compreender como um simples acaso cósmico mudou para sempre o rumo da evolução. A história continua. A grande extinção foi um divisor de águas na história da vida. Ela mostrou que nenhuma forma de vida, por mais poderosa que pareça, é eterna. Os dinossauros dominaram por milhões de anos, mas desapareceram em questão de dias. Os mamíferos frágeis e pequenos sobreviveram e prosperaram. Essa é a lição mais importante. A vida sempre encontra um caminho. E, assim, a saga dos mamíferos menos nossa própria saga menos começou em meio às cinzas de um mundo destruído.